Após a reunião com o rei e sua esposa, Alexander dirigiu-se até a ala norte do castelo. Seus passos eram firmes e determinados, mas uma sensação inquietante o acompanhava. Ele ainda não conseguia compreender completamente o que o levara a agir daquela maneira com Sofia. Ao chegar à porta do quarto de Sofia, ele bateu suavemente, esperando que ela estivesse pronta para o que viria a seguir. A porta se abriu quase instantaneamente, e Sofia apareceu diante dele, ainda com um semblante de dúvida, mas também com uma expressão de curiosidade. Bom dia, Sofia, disse ele, tentando manter a naturalidade em sua voz. Ela sorriu timidamente, mas o sorriso não alcançou completamente seus olhos. Ela ainda estava tentando entender o que estava acontecendo. Bom dia, Alexander, ela respondeu com um tom suave. Ele respirou fundo antes de falar, decidindo ser direto. Eu mandei comprar algumas roupas para você, elas devem estar chegando em breve. Depois, vou levá-la ao médico. É um procedimento padrão para quem vai morar no castelo, explicou ele, tentando não soar tão formal. Sofia apenas o olhou, seu semblante ainda tenso, e então, não conseguiu mais segurar a pergunta que rondava sua mente desde que ele a trouxera para lá. Eu, ainda não entendi o motivo de você me ajudar, Alexander. Por que fazer isso? Sua voz estava baixa, mas cheia de um anseio sincero por respostas. Ele parou por um momento, ponderando as palavras. O que dizer? A verdade parecia cruel demais, e a mentira seria ainda mais perigosa. Mas, ao olhar para ela, ele simplesmente não conseguia negar o que sentia. Eu não sei ao certo, ele começou, sua voz mais suave, mas achei você bonita demais para ficar nas ruas. Não podia simplesmente deixar isso acontecer. O coração de Sofia disparou ao ouvir aquelas palavras. Ela se sentiu corada, um calor repentino tomando conta de seu rosto, como se suas bochechas estivessem queimando. Ela olhou para ele, tentando esconder a confusão e a surpresa. Alexander percebeu a reação dela, mas antes que pudesse fazer outro comentário, ele continuou. Qual é a sua idade, Sofia? Perguntou ele, curioso e querendo saber mais sobre ela. Tenho 18 anos, farei 19 no próximo mês, ela respondeu, sentindo-se estranha ao ter sua idade questionada, mas ao mesmo tempo, desejando que ele a visse além da situação em que estava. Nesse instante, alguém bateu na porta, interrompendo a conversa. Eram as roupas que ele havia mandado comprar. Ele fez um gesto para que ela as pegasse. Ótimo, se prepare, então. Ele olhou para ela com um sorriso discreto, e já tomou café da manhã. Sofia balançou a cabeça, já começando a se sentir um pouco mais tranquila. Sim, já tomei, respondeu ela, com uma leve hesitação. Ótimo, disse ele, acenado com a cabeça, então é só se vestir, e depois te levo até o médico. Ele saiu do quarto dela, deixando-a sozinha, e Sofia ficou ali, olhando para as roupas novas. Era estranho, sentir-se como uma princesa, mas ao mesmo tempo, o peso da situação a incomodava. Ela se perguntava se realmente podia confiar em Alexander. Mas, por agora, ela não tinha escolha. Passados alguns minutos, Sofia já estava pronta. O vestido verde claro que ela usava se ajustava perfeitamente ao seu corpo, realçando sua beleza natural. Seus cabelos cacheados estavam presos de maneira simples, mas elegante. Ela se olhou no espelho por um momento, tentando se convencer de que aquela era sua realidade agora. Ao sair do quarto, ela se dirigiu até uma das grandes salas do castelo, onde Alexander a aguardava. Quando ele a viu entrar, sua respiração foi suspensa por um momento. Sofia estava deslumbrante. O vestido verde combinava perfeitamente com a tonalidade de seus olhos, e a simplicidade do cabelo preso destacava sua face delicada. Ela parecia uma princesa, não a jovem vulnerável que ele havia encontrado nas ruas. A visão dela o deixou sem palavras por alguns segundos. Ele se aproximou dela com um olhar admirado. Você é linda demais, Sofia, disse ele, a voz carregada de sinceridade. Sofia ficou sem palavras, surpresa com o elogio.
Mas, ao olhar para ele, ela viu algo em seus olhos, uma suavidade que não conseguia compreender totalmente. Ela apenas sorriu timidamente, sem saber o que responder. Obrigada, Alexander. Sua voz soou baixa, mas ela estava começando a entender que sua vida estava prestes a mudar de maneiras que ela nunca imaginara. Após a conversa, Alexander, com um aceno de mão, indicou que Sofia o seguisse. Ele conduziu-a por corredores imensos até a porta, onde um carro de luxo já os esperava na entrada do castelo. Estamos indo a uma clínica próxima, ele disse, sua voz suave, mas cheia de autoridade. É um procedimento comum para quem chega ao castelo. Nada para se preocupar. Sofia, com um nó no estômago, não questionou mais, mas sentia um frio inexplicável crescer dentro de si. A ideia de sair do castelo e ir a um local desconhecido a fazia sentir-se vulnerável, mas não havia muito o que fazer. Ela confiava nele, ou pelo menos, tentava se convencer disso. Dentro do carro, o silêncio se fez presente, mas não foi desconfortável. Alexander digitava ao celular enquanto Sofia olhava pela janela, as ruas passando rapidamente, seu coração batendo mais rápido por causa da ansiedade. O que ele esperava dela? No que ela estava se metendo? A clínica não era longe, e logo estavam chegando. Quando o carro parou em frente a um edifício moderno, mas discreto, Alexander olhou para ela. O que vai acontecer aqui é algo simples, Sofia. Só estamos garantindo que sua saúde esteja em dia. Um exame de rotina. Nada mais, ele sorriu, mas não revelou mais detalhes. Sofia sentiu um calafrio, mas tentou relaxar. O médico a aguardava na entrada da clínica, um homem de meia idade com um sorriso profissional, que a fez sentir-se um pouco mais tranquila. Alexander a apresentou brevemente e, antes que ela pudesse perguntar mais, a conduziu para dentro. O médico os levou a uma sala particular e pediu que Sofia se sentasse. Ele foi direto ao ponto, com um tom gentil, mas firme, fazendo as perguntas usuais sobre sua saúde. Sofia, um pouco apreensiva, respondeu a tudo. Mas, ao longo do exame, ela não pôde deixar de sentir que algo estava sendo escondido dela. Está tudo bem até agora. Vou pedir alguns exames, mas é apenas uma verificação básica. Não há motivos para preocupações, o médico a tranquilizou, mas ela sentiu que havia mais por trás daquela visita ao consultório do que ele estava deixando transparecer. Ao terminar, o médico se retirou para preparar o relatório, e Alexander entrou no quarto, seu semblante sério. Como está se sentindo? Ele perguntou, olhando para Sofia. Ela deu de ombros, tentando disfarçar sua confusão. Bem, acho. Mas, por que tudo isso? O que exatamente você queria descobrir? Sofia não pôde deixar de questionar. Ele se aproximou um pouco mais, sua presença imponente invadindo o espaço. Apenas garantido que você está saudável, Alexander disse, com uma leve hesitação. Depois de tudo, você se tornará parte da família, e é melhor que todos os aspectos estejam em ordem. Isso envolve a saúde, Sofia. Ela o encarou, sem entender completamente o motivo. O que ele não estava lhe dizendo? Havia algo mais ali, algo que ela não compreendia. Então, o que acontece agora? Ela perguntou, a voz tremendo levemente. Ele sorriu suavemente, embora seus olhos permanecessem sérios. Agora, retornamos ao castelo. Os resultados dos exames chegarão em alguns dias. Não se preocupe, será tudo rápido, ele disse, tentando tranquilizá-la, mas Sofia ainda sentia uma leve apreensão no ar. Não se preocupe, Sofia, está tudo bem. O médico os acompanhou até a saída da clínica e os despediu educadamente. Sofia, sem palavras, seguiu Alexander de volta para o carro. A viagem de volta parecia ainda mais silenciosa do que antes. O que realmente acontecia ali? E o que ela significava para ele? Enquanto Alexander e Sofia estavam em seus próprios mundos, Helena estava em um lugar muito mais sombrio, onde a insegurança e o medo de perder seu lugar ao lado do marido dominavam sua mente. No grande quarto do castelo, ela pegou o celular, ligando para Rogério, seu amante e personal trainer.
A voz dele atendeu rápido, como sempre. Como você está, Helena? Perguntou Rogério com seu tom calmo e atencioso. Ela se levantou da cama e começou a caminhar pelo quarto, a mente a mil, enquanto a ansiedade a consumia. Você não vai acreditar no que Alexander está fazendo, ela disse com um tom ácido, claramente irritada. Ele levou aquela garota, Sofia, ao médico. Eu sei muito bem o que ele está fazendo. Está buscando um herdeiro, Rogério. E eu não vou permitir que ele dê esse poder a ela. Rogério ficou em silêncio por um momento, sabendo exatamente onde isso estava indo. Helena tinha um temperamento explosivo, e ele sabia que, quando ela falava em perder poder, as coisas ficavam sérias. Não adianta, Helena, ele já está decidido a ter um herdeiro. O rei está pressionando, e Sofia pode ser a solução, Rogério disse, tentando fazer com que ela entendesse que a situação estava fora do controle dela. Você não entende, Helena começou, sua voz cheia de raiva. Sofia pode ser a chave para o herdeiro de Alexander. Se ela engravidar, ela terá poder sobre ele, e quem sabe até o controle do castelo. E eu não vou permitir que uma garota como ela tome o meu lugar. Não vou perder tudo o que conquistei. Rogério sabia que a insegurança de Helena estava se intensificando. Ela já se sentia ameaçada, e agora que Sofia estava no caminho, Helena sentia que tudo o que ela havia feito ao lado de Alexander estava em risco. O que você vai fazer, então? Rogério perguntou, mantendo a calma, apesar do tom agitado de Helena. Ela levantou-se, decidida, mas também cautelosa. Não podia mostrar fraqueza. Não agora. Eu vou fazer o que for necessário. Se ele pensa que vai deixar a garota tomar o meu lugar, ele está muito enganado. Sofia vai entender que o lugar dela não é aqui. Eu sou a esposa dele, e ele será o rei e eu serei a rainha. Ninguém vai ameaçar isso, nem essa garota, Helena disse com uma confiança sombria. Eu vou garantir que Sofia se afaste de Alexander. Ela não tem ideia do que está por vir. Rogério ouviu em silêncio, sentindo a tensão crescer a cada palavra de Helena. Ela estava prestes a entrar em um jogo perigoso para garantir que seu poder permanecesse intacto. Você tem razão. Não deixe que ela tome o controle. Faça o que for necessário, Helena. Mas tenha cuidado. Alexander não vai gostar de ser manipulado dessa maneira. Helena desligou o telefone com um sorriso frio no rosto. Ela sabia o que precisava fazer, e ninguém, nem mesmo Sofia, a impediria de manter o controle da sua vida ao lado de Alexander. O carro deslizou pela estrada até que o motorista parou diante de um portão grande e ornamentado. Alexander olhou para Sofia, que estava ao seu lado, curiosa, mas ainda um pouco distante, guardando suas próprias dúvidas. Ele sorriu suavemente, sabendo que esse momento seria importante. Gostaria de te mostrar algo, Sofia, disse ele, a voz cheia de uma leve emoção que ela não conseguia identificar. Sofia olhou pela janela, os olhos se iluminando ao ver o vasto jardim à sua frente. O parque era deslumbrante, com flores em plena floração, caminhos de pedras que serpenteavam por entre árvores antigas e fontes que refletiam a luz suave do entardecer. O aroma doce das flores perfumava o ar fresco. Uau! Sofia murmurou, fascinada, nunca vi algo tão bonito. Alexander a observou com um olhar atento, um misto de encantamento e algo mais profundo. Ele saiu do carro e caminhou até o lado de Sofia, estendendo a mão, uma oferta silenciosa de companhia. Ela hesitou por um segundo, antes de colocar a mão na dele, sentindo um arrepio que não soubera explicar. Vamos caminhar um pouco, disse ele, com um tom suave, como se quisesse que aquele momento fosse único. Queria que visse este lugar, é meu refúgio pessoal. Eles caminharam pelo jardim, os passos suaves sobre a grama macia. A tarde estava morrendo lentamente, tingindo o céu de um rosa quente. O som do vento nas árvores e o canto distante dos pássaros criavam uma sensação de paz, mas também de algo mais, algo que surgia silenciosamente entre eles. Sofia sentiu a presença de Alexander ao seu lado, tão próxima que podia sentir o calor dele, o perfume sutil que ele usava.
Cada palavra dele parecia ressoar mais fundo do que deveria, e ela não podia negar que, em sua companhia, o tempo parecia passar de uma maneira diferente. Eu venho aqui sempre que preciso pensar, ou quando o mundo parece muito. Ele pausou, procurando as palavras. Caótico. Sofia olhou para ele, sentindo uma curiosidade crescente sobre quem realmente era Alexander. Ele parecia tão seguro, tão confiante, mas, naquele momento, com o vento bagunçando seus cabelos e o olhar distante, ele parecia mais vulnerável, como se fosse mais do que o homem de poder que ela imaginava. E o que você pensa quando está aqui? Sofia perguntou, sem saber que, ao fazer isso, estava convidando-o a revelar mais de si mesmo. Alexander olhou para ela, seus olhos fixos nos dela. Ele se aproximou um pouco mais, e Sofia podia sentir o espaço entre eles encolher ainda mais. O coração dela disparou, e, sem querer, ela mordeu o lábio inferior, uma reação involuntária. Ela estava ciente de que o clima ao redor deles estava mudando, tornando-se mais denso e carregado de algo não dito. Eu penso que há algo de especial nas pessoas que encontramos. Algumas são como flores, outras como espinhos. E, às vezes, não sabemos quem realmente somos até encontrar o lugar certo, ele disse, a voz mais baixa agora, como se cada palavra tivesse mais peso. Sofia olhou para ele, seus olhos cruzando os dele de maneira intensa. Algo estava mudando. Ela não conseguia entender o que era, mas seu corpo respondia de maneira que ela não conseguia controlar. O toque de suas mãos estava ainda ali, e ela não queria afastá-lo. Alexander se inclinou um pouco mais perto, e a proximidade deles fez o ar ao redor parecer mais quente. Ela podia sentir sua respiração, o calor que ele emanava, e a maneira como ele parecia estar à espera de algo, algo que ele não queria dizer em palavras. Sofia engoliu em seco, sentindo sua pele se arrepiar, e, por um momento, seus pensamentos se confundiram. Foi ele quem quebrou o silêncio. Sofia. A voz dele saiu rouca, baixa, carregada de uma tensão que ela não sabia de onde vinha. Você é tão diferente desse meu mundo de mentiras. Sofia não soube como responder, não conseguiu. O que quer que estivesse acontecendo entre eles parecia intenso demais para ser verbalizado. Ela olhou para ele, e a distância entre os dois desapareceu quando Alexander deu um passo à frente. Ele parou bem na sua frente, seus olhos fixos nos dela, estudando-a. E então, como se não pudesse mais resistir, ele levantou uma mão e tocou levemente a face dela, seus dedos tocando a pele macia como se quisesse gravar a sensação na memória. Sofia ficou paralisada, seu corpo respondendo àquele toque como se fosse a coisa mais natural do mundo, embora sua mente estivesse em um turbilhão. Não sabia o que fazer com aquilo, mas sabia que algo entre eles tinha mudado. A voz de Alexander soou novamente, baixa e profunda, como se ele tivesse acabado de tomar uma decisão difícil. Não era para ser de verdade, mas, não consigo evitar, Sofia. Ele suspirou, como se estivesse preso a algo que não podia controlar. Você realmente me atrai. Sofia sentiu as palavras dele a atravessarem, e um calor subiu em seu peito. Ela olhou para ele, os lábios quase tocando os dela, e a atração entre eles era mais forte do que qualquer mentira. Ela não sabia o que ele queria, nem o que ela queria, mas naquele momento, ambos sabiam que estavam muito mais envolvidos do que pensavam. A proximidade de Alexander parecia paralisá-la, mas ao mesmo tempo fazia seu coração bater mais rápido. Ela não sabia o que estava acontecendo, mas algo dentro de si a atraía para ele de maneira quase irresistível. Eles estavam tão próximos que podiam ouvir a respiração um do outro, e o mundo ao redor parecia desaparecer. Alexander, com os olhos fixos nos dela, perguntou, quase num sussurro. Você tem namorado? Sofia, surpresa pela pergunta, hesitou por um momento. Ela nunca tinha pensado muito sobre essas coisas, mas agora, com ele tão perto, sua voz saiu quase inaudível. Não, ela olhou para baixo, sentindo as bochechas corarem com a timidez. Ele arqueou uma sobrancelha, uma leve surpresa em sua expressão.
Ele inclinou um pouco a cabeça, estudando-a com um olhar intenso. Já teve? Perguntou ele sorrindo, sua voz mais suave, mas com um tom de curiosidade que ela não conseguia entender. Ela hesitou novamente, sentindo o calor aumentar em seu rosto. Com a garganta seca, ela negou. Não, nunca. O arrepio de suas palavras percorreu sua pele, e ela não conseguia desviar o olhar dele. A resposta dela parecia apenas aumentar a atração entre eles, e, sem mais palavras, Alexander deslizou a mão pela sua face, seus dedos agora tocando suavemente seus lábios. O gesto foi lento, como se ele estivesse absorvendo a textura da pele dela, como se fosse algo precioso. Sofia sentiu a temperatura do corpo dela aumentar com o toque dele, a sensação de sua mão a fazendo sentir-se desejada. Ela queria falar, queria perguntar o que ele queria, mas a boca parecia seca e as palavras não vinham. O leve toque de Alexander nos seus lábios fazia seu corpo vibrar, e ela se viu sem forças para resistir. A atração entre eles era tão forte que ela nem sabia como reagir. Ela se sentia como se fosse algo indefinido, mas que estava prestes a acontecer. Finalmente, Sofia respirou fundo e, quase sem pensar, perguntou, a voz tremendo. E você, Alexander, tem alguém? A pergunta saiu de sua boca como uma curiosidade genuína, mas também com um toque de insegurança. Ela queria saber mais sobre ele, mas não estava preparada para a resposta. Alexander, por um momento, pareceu hesitar, os olhos dele estavam fixos nos dela, como se ponderasse por um instante. Ele não respondeu, mas, sem dizer mais uma palavra, roçou seus lábios nos lábios dela de forma lenta e deliberada. O gesto parecia uma promessa, uma provocação silenciosa, e ela sentiu a boca seca, o coração acelerado. Sofia, surpresa, tentou desviar o olhar, mas ele a segurou pela nuca, com um toque firme, quase possessivo, e então, seus lábios se encontraram. O beijo foi intenso, cheio de desejo, e Sofia não conseguiu resistir. As mãos dele percorriam o seu corpo. Ela se entregou ao momento, seus sentimentos confusos, mas seu corpo reagindo ao desejo que ela mal conseguia compreender. Quando o beijo se rompeu, ambos estavam ofegantes. Sofia, atordoada, olhou para ele, sem saber o que fazer ou dizer. O que acabara de acontecer? O que isso significava? Ele a olhou profundamente, a respiração ainda pesada. Sofia, você está me fazendo perder o controle. Você é tão. Alexander começou, mas parou, como se não soubesse como expressar o que sentia. Ele a observou por um momento, seus olhos intensos e cheios de um desejo não verbalizado. Havia algo mais ali, algo mais profundo. Sofia abriu os olhos devagar, seus lábios ainda formigando com o toque dele. O que estava acontecendo entre eles era novo, confuso, mas, ao mesmo tempo, tão envolvente. Ela não sabia o que estava sentindo, mas não queria que isso acabasse. Eu não quero te apressar, Alexander disse, sua voz baixa e calma, quase como um sussurro. Eu quero ficar com você, disse ela com a voz tremendo. Alexander sorriu suavemente, e aquele sorriso, cheio de ternura, fez o peito de Sofia apertar. Ele se inclinou para beijá-la novamente, mas dessa vez, foi um toque mais suave, mais cuidadoso. Seus lábios se encontraram com a delicadeza de alguém que não queria forçar nada, mas queria, ao mesmo tempo, explorar a intimidade que se formava entre eles. Ele a segurou com uma leveza, fazendo com que ela se deitasse suavemente na grama fresca do jardim. O vento suave da tarde parecia brincar com seus cabelos, e a sensação de estar ali, naquele momento, com ele, era ao mesmo tempo reconfortante e avassaladora. Alexander permaneceu perto dela, como se precisasse sentir a presença dela ao seu lado. Você é tão linda, disse ele pensativo. Sofia olhou para ele, os olhos curiosos e cheios de emoção. O que você está pensando? Ele tocou delicadamente seu rosto, os dedos passando suavemente pela sua pele. Eu estou pensando que talvez isso seja mais do que eu planejei. Sofia sentiu seu coração bater mais forte.
Ela não sabia exatamente o que ele queria dizer, mas podia sentir o que ele queria transmitir. Havia algo em sua voz, em seu olhar, que fazia seu coração se apertar, mas de uma maneira que a fazia sentir-se viva. Não tenha medo, ele murmurou, como uma promessa. Pode confiar em mim. Ela assentiu. Em seguida a beijou com suavidade. Ele a despiu com cuidado, beijando cada parte do seu corpo, sentindo a respiração dela ofegante. Ele se despiu e os dois se entregaram à paixão do momento, e ficaram ali com o vento batendo levemente nos cabelos de Sofia enquanto eles se amavam alheios ao mundo. Após a explosão de amor, Sofia acabou adormecendo nos braços de Alexander. Enquanto Sofia dormia tranquilamente em seus braços, Alexander permaneceu ali, observando-a com um olhar vazio, mas ao mesmo tempo cheio de algo que ele não queria admitir. Ele sentia a suavidade de sua pele contra a dele, o peso da responsabilidade de suas ações começando a pesar em seu coração. Ele sabia que estava se apaixonando, e essa era uma fraqueza que ele não podia se permitir. Sofia não fazia ideia das razões por trás de tudo o que acontecera, e ele temia que, ao revelar seus verdadeiros motivos, perderia o que eles estavam começando a construir. O celular de Alexander vibrava novamente. Ele olhou rapidamente para o visor, vendo o nome de Helena piscando. Um peso em seu peito apertou. Ele não poderia deixar que Sofia soubesse da verdade. Não agora. Eu te avisei, Helena, ele murmurou, enquanto desligava o telefone, deitando novamente a cabeça na grama. O rosto de Sofia, relaxado em um sono tranquilo, contrastava com o turbilhão que se formava dentro dele. Ele sabia que, no fundo, ela merecia algo mais, algo real. Mas ele também sabia que não tinha escolha. Enquanto seus dedos tocavam suavemente os cabelos de Sofia, ele sussurrou para si mesmo: eu preciso dela, mas o que estou fazendo é errado. Eu vou acabar a perdendo. E a culpa será minha. A tarde estava silenciosa, mas o peso da dúvida pairava no ar, tão pesado quanto o amor que começava a tomar conta de seu coração. Alexander se perguntava: como vou enfrentar o meu pai e a Helena? E o que Sofia fará quando descobrir a verdade? Continua no próximo capítulo. Se inscreve no canal, curte e compartilhe e ativa o sininho para receber as notificações de novos capítulos.